Olá, pessoal. Eu sou a Criciele, psicopedagoga. Eu atuo no Serviço de Apoio Psicopedagógico da PUC Paraná, que é um setor responsável pelo acompanhamento dos estudantes, principalmente em 3 frentes de ação: o suporte à aprendizagem, a promoção de saúde psíquica e educação inclusiva. Devido ao contexto atual e aos desafios emocionais que envolvem o distanciamento social, nós entendemos que este webinar é mais um auxílio do SEAP para contribuir com a promoção da saúde psíquica dos nossos estudantes. No webinar de hoje, vamos conversar a respeito do estresse causado pela situação de crise em que estamos vivenciando. Para isso, contamos com a participação das psicólogas do SEAP, Josi e Pamela, que atuam no programa de saúde psíquica. Boa tarde, obrigada pela presença de vocês. Pamela, para nós começarmos a nossa conversa, você poderia contar para a gente o que é o estresse, qual é a função dele na nossa vida, se ele cria apenas barreiras? Boa tarde. Primeiramente, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, que é algo comum à grande maioria das pessoas, né? Principalmente nesse momento em que a gente está passando. Então, na verdade, o estresse ele é uma reação, né, do nosso organismo. E tem componentes físicos, psicológicos, mentais, e até hormonais, né? Quando que vai acontecer esse estresse, né? Quando que o estresse vai ocorrer? Sempre que a gente passar por uma situação onde nós vamos precisar nos adaptarmos, né? Então, uma nova situação que acontece na nossa vida, que geralmente é uma situação que nos pega de surpresa, e a gente vai precisar de um grande esforço emocional para lidar com isso, né? Então, tudo que for requerer esforço emocional da minha parte, né, por algo seja externo ou interno que aconteça, vai gerar dentro de mim o estresse, né? Quando a gente fala, né, dessas questões físicas, mentais, psicológicas, a gente entra um pouquinho na questão das fases do estresse, né? Então, a gente pode começar falando aí desse estresse, né? E principalmente pegando o gancho, né, do que você disse, Criciele, de se sim, esse estresse é positivo ou ele é só negativo. A primeira fase do estresse, que é a fase de alerta, é uma fase muito positiva, né? Então, nessa fase, a gente vai produzir muita adrenalina. Nós vamos ficar aí numa situação de que o meu organismo está me dizendo, né, que opa, tem algo acontecendo e eu preciso reagir a isso. Em alguns momentos isso sim é positivo, então vamos pensar, né, num exemplo, uma situação de trabalho, aconteceu algo inesperado, ou na faculdade, né, pegando o momento atual, tivemos que passar da aula presencial para a aula à distância, para as aulas remotas. Então, opa, alguma coisa aconteceu e eu entro num estado de alerta entendendo que eu preciso lidar com isso, com esse novo acontecimento. Nesse sentido, a gente vai acabar produzindo muita adrenalina para poder lidar com essa situação. Então, pensar como que eu vou agir a partir de agora, como que eu vou me preparar para isso, o que que eu preciso fazer, né? Numa situação de trabalho, às vezes algo que me estresse é o que vai me mover a impulsionar mais a minha carreira, né? Então, essa fase do estresse, essa fase de alerta, sim, ela é muito positiva, tá? Eu vou, de alguma forma, me forçar a lidar com aquela situação. E aí é o início de tudo, né? Eu pensar como lidar com isso, o que fazer com isso. Depois disso, a gente vai entrar na fase de resistência, que também é uma fase positiva. A fase de resistência, ela é o que a gente chama de busca pelo equilíbrio. Então, eu já entendi que existe um fator estressor, eu já entendi que tem algo acontecendo e que está demandando de mim um esforço emocional muito grande, eu fiquei alerta em relação a isso e agora eu preciso encontrar o equilíbrio. Então, o como lidar com essa situação de uma maneira em que eu consiga enfrentar esse problema, seja ele qual for, né? Então, a fase de resistência é isso, a gente vai lidar com o estresse de forma a tentar manter esse equilíbrio. Tá? Até aí a gente tem coisas muito positivas acontecendo e se a pessoa chegar nessa fase e atingir esse equilíbrio, problema resolvido, conseguiu contornar esse estresse de uma maneira positiva.
Mas a gente tem algumas pessoas, em alguns momentos da nossa vida, que a gente não vai conseguir resolver isso de uma maneira tão positiva assim, e a gente entra na próxima fase do estresse, né? Para quem não parou ali na resistência, a gente tem uma fase de quase exaustão. O que é essa fase de quase exaustão, né? Então, essa fase é como se fosse um enfraquecimento, né? A gente tentou atingir um equilíbrio, não conseguimos lidar com aquela situação de uma maneira adequada, e aí a gente vai entrar numa situação de questões físicas que podem acontecer, então, desde uma dor de estômago, uma cefaleia muito grande, né? Uma dor de cabeça, aí por eu estar focada num problema, numa situação por muito tempo. Às vezes vai surgir alguma questão externa de alergia, alguma situação na minha pele, vai acontecer aí, muita gente sente isso, né? Fiquei mais estressada, apareceu alguma alergia, minha imunidade baixou. Então, são fatores onde o teu organismo está te dizendo, olha, tem algo de errado, você não está conseguindo lidar com isso, e muitas vezes até a própria sensação de exaustão. Quando a gente está passando por um problema, por uma situação atípica na nossa vida, às vezes realmente vem a sensação de cansaço, né? De eu pensar tanto sobre aquilo, de eu tentar tanto entender aquele problema e não estar dando conta, eu me sinto realmente cansado, né? Passando dessa fase, a gente tem a fase que a gente fala que é um pouco mais crônica, que é a fase final do estresse, né? Então, é uma fase realmente da exaustão. Nesse momento, o problema quando acontecem os problemas mais crônicos. Então, por exemplo, o que era uma dor de estômago causada por um estresse acaba se tornando uma gastrite, uma úlcera. O que era uma dor de cabeça que aparecia de vez em quando acaba se tornando uma cefaleia crônica, né? A gente nesse momento aparecem aí as situações de problemas no coração, então, por exemplo, infarto, né? Um problema de pele que era só uma alergia pode se tornar uma psoríase, né? Que já é comprovadamente dito que está super relacionada a essa questão emocional. Então, é um momento onde realmente a gente percebe que é a fase final do estresse. E o que a gente sempre indica, né? Que as pessoas elas não esperem chegar nessa situação, nesse momento, para procurar ajuda, né? Para pedir um apoio especializado. Então, passei pela fase do alerta, passei pela fase da resistência, vi que eu não estou dando conta da situação, cheguei ali naquela fase de quase exaustão, é o momento de procurar ajuda. Então, a gente sempre gosta de enfatizar isso. Então, sim, Criciele, existe sim algo de positivo no estresse. O estresse, ele é necessário, né? Ele é o que vai me impulsionar a resolver os meus problemas, mas desde que isso seja resolvido de forma adequada. Obrigada, Pamela, pela tua fala, foi bem relevante, bem importante. Eu acho que todo mundo se identifica, né, com alguns sinais ao longo da vida, e esse esclarecimento das fases nos deixam mais alertas, né, para essas situações de estresse. Josi, diante do que a Pamela falou, conta um pouquinho para a gente como uma pessoa reconhece que está estressada. Né? Há sinal físico, algum sinal cognitivo nesse processo? Então, Cris, é bem bacana essa pergunta, porque às vezes a gente tem essa parte mais conceitual e às vezes a gente não tem condições de identificar o que está acontecendo com a gente. Então, vale muito a pena falarmos sobre os sinais que nós vamos tendo aí no decorrer do processo, que vão realmente dizendo para nós que a gente está vivenciando um momento de estresse. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, nos sinais cognitivos, é bem importante a gente lembrar que não necessariamente, por exemplo, né, uma perda de memória, não necessariamente é algo crônico, é uma perda que requer, né, uma atenção, uma investigação, mas sim, é muito comum, é muito frequente pessoas que estão submetidas a situações de estresse terem pequenos lapsos, né, principalmente com a memória recente. Então, é uma situação que aconteceu, assim, muito perto, né, temporalmente ali,
tá perto do espaço de tempo, mas a pessoa perdeu essa referência. Então, é muito comum essas lacunas na memória, né? Às vezes é um conteúdo acadêmico que você absorveu, apreendeu num dia, no outro dia você já não lembra mais. Então, sim, a perda, esses lapsos, né, de memórias, eles podem acontecer. Algo bem frequente que acontece, gente, é a dificuldade de concentração, né? As pessoas acabam vivenciando demais as angústias, vivenciando demais a situação de estresse, acabam se desgastando muito com essa situação e daí a gente começa realmente a perceber uma falta de concentração, porque a atenção ela está toda voltada para esse processo estressor, né? Então aquilo que está acontecendo ao teu redor, aquilo que está, né, que tá acontecendo no mundo de forma geral aí, a pessoa acaba não conseguindo se concentrar. E principalmente com as tarefas mais corriqueiras, né? A gente percebe no relato dos estudantes, é uma falta de concentração que pode realmente estar vindo por conta de um agente estressor, de uma situação de estresse que a pessoa está vivenciando, tá? As pessoas acabam tendo maior dificuldades também de tomarem decisões, né? Então, isso é importante da gente pensar, e é justamente por essa angústia, porque o teu organismo está realmente vivenciando esse processo de estresse, a pessoa fica com muito mais dificuldade de tomar pequenas decisões. Às vezes são decisões que são corriqueiras, que são do dia a dia, mas essa limitação do momento impede que a pessoa tome algumas decisões. Além disso, a gente precisa pensar também nos sinais comportamentais, né? O que diz para nós que a gente está reagindo, que a gente está passando por uma situação de estresse? As pessoas ficam mais irritadas, então, por exemplo, né, nesse momento de isolamento, já tem uma vivência diferente no contexto ali da casa, né, de cada um de nós, porque a gente está convivendo com pessoas que antes a gente não passava tanto tempo, a gente está se relacionando menos com o externo, né? Então, esse momento de maior confinamento acaba proporcionando, sim, situações de estresse, e a gente percebe que algumas pessoas reagem com agressividade, né? Então, antes nem, né, dividir o computador, por exemplo, não era uma situação que gerasse estresse, né? Aí a gente vê em alguns relatos, em algumas situações, que as pessoas acabam tendo maior irritação frente a situações pequenas, como, por exemplo, essa de uma divisão de computador, né? É também percebido maior agitação quando estamos submetidos a situações de estresse, né? Então, essa dificuldade de se concentrar, de ficar parado no lugar, a pessoa não consegue dar conta de uma atividade continuamente, ela acaba intercalando entre várias atividades. Tudo isso são sinais que a gente vai dando que são importantes para a gente reconhecer realmente que estamos passando por uma situação de estresse. Eu acho que dos sinais físicos, a Pan também abordou um pouquinho, né? Então, aquela dor de cabeça mais crônica, recorrente, tudo isso é o teu corpo realmente dizendo para você que nesse momento tem uma situação estressora aí que está te desestabilizando, que está tirando você de uma zona de equilíbrio. Acho que são esses um pouquinho dos sinais, Cris. Obrigada, Josi. Eu acho que esses sinais, eles são muito evidentes, né? São esses sinais que você pontuou, a gente consegue reconhecê-los, né? Não é difícil reconhecê-los, mas é importante também entender, né? Esses fatores de estresse, como vocês pontuaram até agora. Então, a partir do reconhecimento desses sinais, quais pensamentos, que tipo de pensamentos, crenças acabam contribuindo para o aumento do nível de estresse, Josi? Bem legal a gente abordar isso, né, Cris? Porque, de fato, não é só o teu corpo, não é só a cognição, não é só o aspecto comportamental. A gente precisa pensar sobre o conteúdo dos nossos pensamentos, né? E como eles contribuem para maximizar o estresse na nossa vivência, né, nessa situação, né? Então, eles acabam contribuindo para o aumento de estresse que você está vivenciando. Que tipos de crenças que contribuem para isso, né? A gente vai falar de 5 a princípio, né? Uma delas é aquela crença de que você não pode errar,
veja como isso é uma crença que acaba sustentando demais o estresse e acaba promovendo mais estresse ainda, né? Porque o erro, ele é pertinente a qualquer ser humano, né? Ele é inerente à nossa condição humana. A gente, vez ou outra, acaba errando. Mas o fato de sustentar essa crença coloca você numa situação de autocobrança muito grande. E muito provavelmente você vai errar, muito provavelmente alguma tarefa não vai sair conforme o planejado. Então, a forma que você vai experienciar essa frustração, ela vai ser um pouco mais negativa, ela vai estar carregada do estresse, né? Então, você vai vivenciar isso de uma forma muito mais intensa e muito mais sofrida também. Então, essa crença, né, de que não posso errar, tem que ser perfeito. Outra crença é: seja forte, não dê o braço a torcer, né? É possível ser forte a todo momento? É necessário sermos fortes a todo momento? Esse é um dos questionamentos para a gente trabalhar em cima dessa crença, né? Porque o ser forte, o não desistir, ele coloca você de novo numa posição de autocobrança, né? Ou seja, desistir não é uma opção, sendo que às vezes a desistência é uma das melhores opções, né? Então, bastante cuidado com essa crença. Uma outra crença é: faça esforço, é proibido ser preguiçoso. Nesse momento específico nosso, a gente tem visto que algumas pessoas têm conseguido ser mais produtivas, outras menos, né? E geralmente as pessoas que não estão conseguindo ser tão produtivas estão se cobrando por isso, né? E daí a gente precisa de novo questionar essa crença, né? Tem uma crença aí por trás de que eu tenho que estar produzindo a todo momento. Esse excesso de produtividade, ele também não é benéfico para o teu organismo, né? Justamente porque nós precisamos dar uma pausa, nós precisamos ter um momento de relaxamento, seja relaxar fazendo uma meditação, seja relaxar praticando uma atividade física, ou seja relaxar fazendo exatamente nada, né? Deitar, olhar para o teto e ficar bem tranquilo. Então, a gente precisa realmente atentar para essa cobrança de estarmos produzindo a todo momento. Isso, além de não ser saudável, é um alvo muito difícil da gente atingir, né? Então, a frustração, ela acaba vindo também disso, da gente não conseguir chegar nesse ideal de estar produzindo a todo momento. Então, é um bom momento para a gente questionar agora: será que é importante? Será que é possível ser produtivo a todo momento? E outra, será que é saudável ser produtivo a todo momento? E uma outra crença, né, sobre agradar os outros também, a gente percebe que algumas pessoas acabam tentando atender demasiadamente a expectativa do outro, o que é algo muito difícil de gerenciar, porque justamente o outro é o outro, a gente não conhece, a gente não tem controle sobre o outro, e a gente fica em função. Então, isso vai gerando uma carga de estresse muito grande na gente também, porque a gente está a todo momento tentando prever o comportamento do outro para tentar atendê-lo de alguma forma. Então, isso é um caminho que muito provavelmente não vai dar certo, é um caminho que gera muito desgaste para quem está tentando fazer, sendo que o caminho mais saudável, né, de repente nesse momento, é olhar para as próprias necessidades, né? É olhar para aquilo que o teu corpo está pedindo, é olhar para aquilo que o teu próprio organismo está solicitando no momento. Então, essa crença de que eu preciso agradar os outros a todo momento, ela é bem delicada, a gente precisa prestar atenção, porque ela de fato coloca você numa posição de estar servindo, estar agradando alguém, sendo que, de novo, é muito difícil lidar com isso, né? É muito difícil a gente conseguir agradar o outro a qualquer custo e a todo momento. E por último, né, a crença do ande logo, é proibido perder tempo, né? Ela tem muita relação com a lógica da produtividade, né, com a crença da produtividade. Eu acho que um diferencial disso é que ela nos coloca também frente à ansiedade, né? O fato de que tem que acontecer as coisas para ontem, tudo tem que ser muito ágil, tempo é dinheiro. Então, essa lógica, essa crença, ela coloca a gente também frente à ansiedade que acaba prejudicando o nosso desempenho, né? Quando a gente coloca crenças tão fortes assim sobre
os nossos ombros, a gente acaba não só não atendendo às nossas expectativas, mas como gerando muito sofrimento para nós também. Então, bastante atenção com essas crenças, porque elas precisam ser questionadas nesse momento. Obrigada, Josi. Extremamente completo, né? Essas tuas falas. A autopercepção, ela parece ajudar muito nesse processo, né? Apesar de ser complexo, né? Mas fazer o reconhecimento desses pensamentos e dessas crenças limitantes já é um primeiro passo importante, né? Para a modificação e a mudança delas. E aí, voltando para esse ponto, assim, Pamela, para a gente finalizar o diálogo de hoje, tem alguma dica que você pode passar para minimizar um pouco o estresse no nosso dia a dia? Cris, acho bem importante a gente falar sobre essas dicas e eu sempre gosto de dizer que não é uma receita de bolo, né? Então, a gente dá algumas sugestões de coisas que são válidas e que podem ser feitas para tentar gerenciar essa situação de estresse de uma maneira um pouco mais leve, um pouco mais tranquila, né? Obviamente que cada um de nós vai ter que aprender a se conhecer e por isso é muito importante a questão do autoconhecimento para a gente perceber o que para nós funciona e o que não funciona. Mas tem algumas coisas que a gente sabe que podem ajudar nesses momentos, né, estressores. Então, a primeira coisa que eu gosto de dizer é que você evite ter consigo mesmo uma postura julgadora, né? Nós somos os nossos piores juízes, né? Então a gente tem uma mania de nos cobrarmos demais, né? E aí entra muito a questão que a Josi falou anteriormente, dessas crenças de que temos que dar conta de tudo. Nós nos punimos muito caso algo não dê errado, ou caso nós façamos algo que identificamos que não seja tão positivo. Então, cuidar um pouquinho com isso, né? Pensa como é que você está agindo com você. E se você não está pegando muito pesado com você mesmo, né? Então, eu sempre digo, pega leve com você, reflita sobre essas questões de o quanto eu me cobro, o quanto eu me julgo, o quanto eu me culpo. E isso, com certeza, ajuda a gente a lidar mais facilmente com o nosso estresse, né? Outra coisa muito importante é lembrar de situações difíceis que você já viveu e como você conseguiu superar essas situações. Então, as situações passadas são as que nos dão recursos para lidar com o presente, né? Então, se hoje eu estou passando por uma situação complicada na minha vida, eu tenho algo que está me estressando, eu tenho ali um fator ou uma situação que eu não estou conseguindo lidar, vamos tentar resgatar outros momentos da vida onde você já passou por coisas, seja parecidas ou pelo menos com o mesmo grau de intensidade de estresse, e você lidou com isso, né? Então, como o próprio nome diz, é passado, já passou, você conseguiu de alguma maneira lidar com aquilo. Se você lidou positivamente, use essas suas experiências para o hoje, para o presente. Se não foi tão legal assim e você identificou que não foram tão positivos os seus resultados, né, ao lidar com essas situações passadas, por que não foram positivos e o que eu preciso fazer de diferente nesse momento para conseguir ter resultados melhores aí para essa nova situação que surgiu na tua vida. Algo que eu gosto de dizer também é a gente fazer uma lista de tarefas do seu dia. Por que isso? A maioria das coisas que nos estressam são fatores concretos, né? Então, eu me estressei com alguém, ou eu me estressei com alguma coisa, ou tem algo acontecendo na minha vida que está me deixando estressado. E quando eu coloco as coisas no papel, eu tiro do subjetivo e levo para o concreto, né? Então, eu avaliar o meu dia, como eu vou começar o meu dia, se eu sei que eu vou bater de frente com essa questão que está me estressando, eu já me preparo para isso, já me organizo para isso e já me antecipo nessa questão. Então, a gente ter essa organização com relação ao nosso próprio dia, às nossas atividades, ao que vamos enfrentar ao longo do dia, obviamente que existem situações que fogem do nosso controle. Mas justamente pensando nessas situações que fogem do controle, a gente tem que pensar no que está na nossa mão. O que está no meu controle? Então é sobre isso que eu vou me preparar, é quanto a isso que eu vou me antecipar.
buscar novas formas de resolver as tarefas, né? Então, eu acho que todo mundo está vivendo muito isso hoje. A gente precisa cada vez mais, nesse momento que estamos vivendo, sermos criativos e fazer as mesmas coisas de formas diferentes. Isso vale para qualquer situação. Se tem algo me estressando e eu sempre tenho o mesmo comportamento em relação àquilo e não está dando resultado, algo está errado e eu preciso buscar novas alternativas de resolver essa situação, né? Então, busque novas formas de tentar resolver os seus problemas, tá? Falando em problema, né? Eu acho que é muito importante a gente frisar que a gente precisa focar no problema e não nas pessoas. A gente tem, infelizmente, a mania de terceirizar as coisas e de usar o que a gente chama de locus externo. Então, é sempre o outro que traz o problema, né? Então, o problema está com o outro, porque o outro não me entende, porque o outro me irrita, porque o outro. Então, assim, vamos olhar um pouco mais para nós e vamos olhar para a situação em si. Então, se o outro faz alguma coisa, o que é essa coisa e por que essa coisa me estressa? E não o outro, né? Então, focar sempre no problema e não nas pessoas, tá? Porque problemas são fáceis de ser resolvidos. Quando a gente está falando de pessoas, aí a coisa fica muito mais complexa, né? E, obviamente, né, Cris, eu acho que procurar ajuda. Então, de tudo que a gente falou aqui, né, de você identificar o estresse, de você entender como lidar com ele, é saber qual o momento que acendeu aquele sinalzinho vermelho e que você precisa procurar um apoio especializado. A gente gosta de falar, né, aqui, é claro, do CEAP, que está aqui para ajudar as pessoas no sentido de lidar com essas situações difíceis, mas qualquer outra ajuda especializada que você possa ter, é importante você saber que muitas vezes não vamos dar conta das coisas sozinhos. E aí chega o momento de procurar uma ajuda. Então, eu acho que para finalizar essas dicas, né, o mais importante é isso, entender o momento de buscar um apoio especializado. Obrigada, Pamela. Obrigada, Josi, pela contribuição de vocês. Nós esperamos ter contribuído também, né, com vocês que assistiram a discussão de hoje, né, as nossas dicas. Nós agradecemos a atenção de todos, né, reforçando que o CEAP continua à disposição para ajudá-los através das oficinas, dos plantões e dos atendimentos individuais. Um abraço a todos. Tchau, tchau.